Saúde os irmãos com a paz do Senhor nesta noite, aos nossos irmãos que nos acompanham nas mídias sociais. Vamos orar neste momento para darmos início ao nosso culto. Os irmãos que aqui estão, peço que se coloquem de pé, por favor, para nós orarmos. Aqueles que estão em seus lares, curvem a sua fronte, vamos orar, vamos falar com o Senhor nesta noite, em nome de Jesus. Senhor nosso Deus e Pai, te louvamos agradecidos por essa oportunidade que o Senhor nos concede e podemos nos reunir na Tua casa para juntos cultuarmos a Ti e adorarmos o Teu nome. Também, ó Pai, unido aos nossos irmãos que nos acompanham, num só propósito, num só desejo, que é de oferecermos o nosso culto ao Senhor. Pedimos ao Senhor nesta noite que o Teu Espírito Santo venha nos conduzir de maneira tal que possamos nós oferecermos um culto agradável ao Senhor. Permaneça a Tua presença conosco, permaneça a Tua graça sobre nossas vidas. É o que nós te pedimos agradecidos no nome de Jesus, o Teu Filho amado. Amém. Os irmãos podem se assentar, nosso irmão Júnior, louvando o nome do Senhor com alegria nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Permita a Deus com a graça de Jesus.
Amados, nós vamos ler a palavra do Senhor, que se encontra na carta de Tiago, capítulo de número 4. Nós vamos ler a partir do versículo de número 13. Carta de Tiago, capítulo de número 4, versículo de número 13 ao versículo de número 17. Tiago 4, do 13 ao 17. Diz assim a palavra do Senhor: Agora, prestai atenção, vós que aclamais, hoje ou amanhã iremos a tal cidade, lá nos estabeleceremos por um ano, negociaremos e obteremos grande lucro. Contudo, vós não tendes o poder de saber o que acontecerá no dia de amanhã. Que é a vossa vida?
Sois simplesmente como a neblina que aparece por algum tempo e logo se dissipa. Em vez disso, devíeis afirmar: se o Senhor quiser, viveremos e faremos isto ou aquilo. Entretanto, estáis agora vós orgulhando das vossas capacidades, e toda vanglória como essa é maligna. Refleti sobre isso, pois quem sabe deve fazer o bem e não faz, comete pecado. Senhor nosso Deus, continuamos diante da Tua presença nesta noite, agradecidos a Ti, meu Senhor, por esta oportunidade de nos unirmos na Tua presença e cultuarmos a Ti. Nesta hora, Senhor, quando vamos meditar na Tua palavra, Te pedimos que o Teu Espírito Santo nos dê entendimento, compreensão da Tua palavra, que o Teu Espírito Santo abra o nosso entendimento, a nossa mente, e que possamos nesta noite, ó Pai, sermos edificados por Tua palavra. Nós assim oramos no nome de Jesus, o Teu Filho amado. Amém. Os irmãos podem se assentar. Nós vamos meditar um pouco na palavra do Senhor nesta noite, neste texto que nós acabamos de ler, nesta carta de Tiago, irmão do Senhor Jesus, que escreve esta carta em um período que a igreja do Senhor passava por momentos de turbulência, momentos de perseguições, momentos de muitas aflições, não só a igreja em Jerusalém, como a igreja em Roma, a igreja em toda a Ásia, toda a igreja do Senhor sofria grandes perseguições. E Tiago, então, ele escreve esta carta de uma maneira muito prática. Alguns estudiosos que dizem que a carta de Tiago é considerada o Provérbios do Novo Testamento. E ela é uma carta, como disse, muito prática, e isso é próprio da cultura judaica. Quando escreve de maneira prática, de maneira objetiva, para que todos possam compreender e possam entender aquilo que é de objetivo, é de propósito, a escrita de alguma carta, de algum tratado. E aqui, a partir do versículo de número 13, Tiago vai falar a respeito da fragilidade dos nossos projetos, bem como a fragilidade da nossa própria vida. Ele vai deixar muito claro para nós, nestes versículos que nós acabamos de ler, que nós projetarmos, nós criarmos expectativas, nós planejarmos a nossa vida, não é errado. Só que nós temos que ter a ciência de que tudo aquilo que nós vamos planejar, todos os projetos que nós vamos empreender, nós precisamos colocar tudo segundo a apreciação do Senhor. Porque nós podemos ter bons projetos, mas nós não sabemos nem se teremos vida para colocá-los em prática. É isso que Tiago, ele coloca para nós, é isso que Tiago, ele escreveu, e essa mensagem, ela chega também aos nossos dias. E nós vivemos em um tempo em que o ser humano, em que o homem, ele de alguma maneira, ele vive, e isso não é somente nos dias de hoje, né? Isso não acontece somente nos dias de hoje. Se Tiago assim escreveu naquele tempo, porque os homens daquela época também viviam dessa maneira. E que maneira é essa que nós queremos dizer? Às vezes nós vivemos, às vezes o homem vive como se ele de alguma maneira não tivesse o fim da sua vida. E ele faz projetos para o dia seguinte, para o ano seguinte, para a próxima década, e ele vai fazendo os seus projetos, os seus planos, e como se de alguma maneira ele tivesse vida permanente na face desta terra. E Tiago, então, ele vai dizer para nós, aqui no versículo de número 13, ele diz
assim: agora, prestai atenção, vós que aclamais, hoje ou amanhã iremos a tal cidade, lá nos estabeleceremos por um ano, negociaremos e obteremos grande lucro. O problema de nós planejarmos não é em si o planejamento. O problema de nós planejarmos é nós colocarmos a nossa confiança na força que nós temos. É nós colocarmos a nossa confiança na capacidade que nós mesmos temos. E se nós lermos a palavra do Senhor no livro do profeta Jeremias, o capítulo de número 17, o versículo de número 5, a palavra do Senhor vai dizer, olha, Jeremias escrevendo: maldito o homem que confia no homem e faz do braço da sua carne a sua força. O que Jeremias ele está dizendo, olha, maldito o homem que faz os seus planos, faz os seus projetos, faz os seus planos de vitória, confiados em si mesmo, confiados naquilo que ele mesmo pode fazer. E o versículo seguinte vai dizer que bem-aventurado aquele que confia no Senhor, mais do que feliz é aquele que confia no Senhor. E aqui, Tiago, ele escrevendo, ele nos chama a atenção, olha, prestai atenção, vós que dizeis, olha, hoje ou amanhã iremos a tal cidade, nos estabeleceremos, fixaremos nossa residência em tal lugar, e durante um ano nós negociaremos, nós iremos fazer grandes negócios, iremos obter grandes lucros, será uma estadia lucrativa nesta cidade. Confiados em quem? No Senhor ou confiados em nós mesmos? Na direção de Deus ou na nossa própria direção? E Tiago, então, ele nos chama a atenção que nós precisamos entender uma coisa: se nós estamos vivos, ou o período da nossa duração aqui nessa terra é somente enquanto o Senhor permitir que aqui nós estejamos. A palavra do Senhor no livro de Atos dos Apóstolos, o capítulo de número 17, o versículo de número 28, diz assim para nós: porque nele vivemos e nos movemos e existimos, como também alguns de vossos poetas disseram, pois somos também sua geração. Aqui, Lucas, escrevendo Atos dos Apóstolos, ele está dizendo que no Senhor nós vivemos, nos movemos e existimos. Em outras palavras, é pela permissão do Senhor, é pelo querer de Deus, é pela vontade de Deus que nós existimos, que nós vivemos e que nós nos movemos. Então, tudo aquilo que nós pretendemos fazer, tudo aquilo que nós pretendemos empreender, nós precisamos colocar a apreciação do Senhor. Não quer dizer que nós não podemos fazer um planejamento para a nossa vida, mas que o planejamento que fazemos, que ele esteja segundo a orientação de Deus, que nós venhamos fazer como aquilo que logo em seguida ele vai dizer para nós, que se o Senhor quiser, se o Senhor permitir, se esta for a vontade de Deus, se assim o Senhor nos conduzir, nós vamos a tal cidade, nós negociaremos, teremos grandes lucros, seremos bem-sucedidos nesta ou naquela cidade, porque tudo nós devemos colocar sob a apreciação do Senhor, porque o futuro, ele pertence a Deus, e porque o futuro, ele pertence a Deus, porque nós não sabemos se amanhã nós estaremos na face desta terra. Ele vai dizer aqui no versículo de número 14, contudo, vós não tendes o poder de saber o que acontecerá no dia de amanhã, porque o que é a vossa vida? Sois simplesmente como a neblina que aparece por algum tempo e logo se dissipa. Tiago chama a nossa atenção e nos faz entender que a nossa vida, ela é breve. Ainda há pouco conversávamos com alguém
E ele dizia: olha, eu estou com 73 anos de idade. Se nós olharmos do ponto de vista deste mundo, são longos anos. Mas se nós olharmos do ponto de vista da eternidade, 73 anos não são nada. O que é a vossa vida? Bem, verdade é que uns chegam aos 73, outros chegam aos 60, outros aos 40, outros aos 30, outros aos 20, outros aos 10, outros nascem e logo em seguida a sua vida é ceifada. O que é a nossa vida? Hoje aqui nós estamos, amanhã nós não sabemos se teremos a oportunidade de ver o sol nascer. Não sabemos se teremos a oportunidade de abrir os nossos olhos no dia de amanhã. Então, se a nossa vida ela é tão breve, se a nossa vida ela não está nas nossas mãos, o poder de estarmos vivos não está nas nossas mãos, o poder de estarmos vivos está nas mãos do Senhor. Provérbios, capítulo de número 16, o versículo de número 1, a palavra do Senhor, ela diz para nós, Provérbios, capítulo de número 16, o versículo de número 1, diz assim a palavra do Senhor: do homem são as preparações do coração, mas do Senhor vem a resposta da boca. Nós podemos planejar, podemos no nosso coração arquitetar todas as coisas, mas na verdade, aquilo que acontece, aquilo que de fato irá acontecer, não é porque nós planejamos, mas é porque o Senhor é quem dá a resposta, o Senhor é quem faz com que todas as coisas sejam realizadas. Nós precisamos entender que a nossa vida ela é vulnerável, a nossa vida ela é curta, a nossa vida é como a neblina. O que é uma neblina? Ela, ao amanhecer, nós vemos, às vezes, dependendo do lugar onde estamos, nós vemos lá longe, ou às vezes até perto. Aí vemos aquela neblina, e de acordo com que o dia vai passando, aquela neblina, ela se dissipa, ela acaba. Ou o vapor, né? O que é o vapor? Nós colocamos lá, as irmãs colocam uma água para ferver, e de repente aquela água começa a ferver, e começa a subir aquele vaporzinho. E aí todo mundo vê aquele vapor, mas logo que chega uma determinada altura, já não se vê mais aquele vapor. O que o diabo diz, é assim a vossa vida. A vossa vida está nas mãos do Senhor. E quando nós morremos, todos os nossos projetos, todos os nossos planos, eles acabam. Lá no livro dos Salmos, no capítulo de número 146, o salmista ele vai dizer para nós que não é para nós confiarmos nos príncipes, não é para nós confiarmos nos homens, não é para nós confiarmos nos grandes deste mundo. E por que não é para nós confiarmos nos grandes, nos príncipes, nos reis? Porque nós não podemos depositar a nossa confiança neles? Porque eles descem à sepultura, e logo ao eles descerem à sepultura, todos os seus projetos, todos os seus planos, tudo aquilo que eles arquitetaram, tudo aquilo que eles planejaram, tudo aquilo acaba, tudo aquilo acaba junto com a vida deles. E de fato assim é. Quantos homens que foram importantes neste mundo e tinham planos, tinham projetos maravilhosos para o mundo, para uma nação, para um povo, eles tiveram a sua vida ceifada, e os seus planos, os seus projetos foram sepultados junto com eles. Quantos homens fizeram grandes planos para a sua própria vida, para a vida da sua família, e eram planos bons, planos agradáveis, tanto a ele quanto a sua própria família, e estes homens morreram, e com ele também os seus planos, os seus projetos, os seus sonhos. Portanto, nós devemos colocar tudo diante do Senhor e buscarmos no Senhor o plano dele para a nossa vida, aquilo que ele tem para nós, porque o homem, ele tem a sua vida como um vapor.
Os príncipes, os homens importantes, os governantes deste mundo, eles têm a sua vida também como um vapor. Mas quando nós colocamos e direcionamos tudo ao Senhor, nos colocamos a buscar o plano de Deus, a vontade de Deus para as nossas vidas, é muito melhor, porque o Senhor, Ele é eterno, e por Ele ser eterno, os seus planos, os seus projetos, aquilo que Ele tem para cada um de nós, jamais pode ser impedido, porque Ele é eterno, os seus planos, os seus projetos não são sepultados, e Ele é poderoso para fazer tudo aquilo que lhe apraz, tudo aquilo que é a sua vontade para nós. Portanto, o versículo de número 15 diz assim: em vez disso, devíeis afirmar: se o Senhor quiser, viveremos e faremos isto ou aquilo. A grande verdade é que nós devemos viver na dependência de Deus, confiando no Senhor. A grande verdade é que nós devemos viver em submissão à vontade do Senhor. E esta expressão, se Deus quiser, ela é uma expressão que se tornou costumeira. Às vezes nós falamos: olha, se Deus quiser, eu vou fazer, se Deus quiser, eu vou a tal lugar. Mas este se Deus quiser não pode ser apenas dos nossos lábios. Este se Deus quiser deve estar no nosso coração. Porque às vezes nós fazemos um plano e até falamos: olha, se Deus quiser, se Deus assim permitir, eu vou fazer. Mas na verdade nós não esperamos nem a resposta de Deus. Não esperamos nem saber se esta é ou não a vontade de Deus. Saímos e já colocamos o nosso plano em prática. Colocar os nossos planos sob a apreciação do Senhor. Colocarmos a nossa vontade à apreciação do Senhor. É nós é nós falarmos, né? E dissermos: olha, se Deus quiser, se Deus assim permitir, se esta for a vontade de Deus, mas nós aguardarmos o sinal do Senhor. Porque às vezes, como disse, nós falamos: se Deus quiser, mas às vezes é apenas uma força de expressão. Às vezes é somente uma maneira de nós nos expressarmos. Às vezes nós não queremos saber de fato se Deus quer ou não quer. Entretanto, estáis agora vos orgulhando das vossas capacidades, e toda vanglória como essa é maligna. Sabe, há momentos na vida do homem que ele entende que ele tem as rédeas da sua própria história, da sua própria vida em suas mãos. E ele vive a sua vida até meio que à parte de Deus. Como disse, os seus planos, os seus projetos, os seus planos, ele até disse: se Deus quiser, mas ele não importa com a resposta de Deus ou com a vontade de Deus. Ele faz aquilo que ele estabeleceu no seu coração. Às vezes ele nem faz a citação do nome de Deus e faz aquilo que está no seu coração. E diz aqui Tiago que quando nós assim fazemos, às vezes algumas coisas podem até dar certo. E quando essas coisas dão certo, nós nos vangloriamos. Nós achamos que nós temos as rédeas da nossa história, da nossa vida, dos nossos planos, dos nossos projetos em nossas mãos, e nós falamos: olha, está vendo? Eu sou uma pessoa próspera, eu sou uma pessoa inteligente, eu sou uma pessoa que tenho visão de negócio, e às vezes até as pessoas que estão à nossa volta, até também têm este entendimento, têm este pensamento a nosso respeito, tamanha a nossa prosperidade. E quando nós estamos lá, nos sentindo como um balão todo inchado, quando nós estamos nos sentindo muito grande, diz Tiago, que esta vanglória que nós sentimos, esta grandeza que nós sentimos, este entendimento de que nós fazemos o que bem entendemos, realizamos o que nós bem queremos realizar,
e somos bem-aventurados naquilo que estamos fazendo. Diz Tiago que quando nós alcançamos esta glória, e nós achamos que está tudo bem, porque está tudo dando certo, e às vezes até entendemos que a aprovação de Deus está neste negócio. O Senhor, através de Tiago, vai dizer para nós: olha, estáis agora orgulhando das vossas capacidades, e toda vanglória como esta é maligna. Tiago está dizendo: olha, agora este sentimento que há no coração, este sentimento que vocês têm no coração, porque vocês conquistaram, porque vocês foram prósperos, porque vocês conseguiram alcançar alguma coisa, e vocês se sentem grandes, vocês se sentem vitoriosos, vocês se sentem como aqueles que nem precisam de Deus. Olha, cuidado, porque esta vanglória, ela não procede do Pai, ela não procede de Deus, ela procede do maligno. E por que ela procede do maligno? Porque faz com que nós nos sintamos assentados no trono, como aqueles que têm domínio de todas as coisas. Isso, em uma maneira de nós falarmos, é como se nós chegássemos para o Senhor e falássemos para o Senhor: Senhor, saia do trono, porque eu vou assentar no trono. Nós tirarmos Deus do trono e nós nos entronizarmos. Nós tirarmos a glória de Deus e trazermos essa glória para nós mesmos. Porque quando nós colocamos os nossos planos, os nossos projetos, a apreciação do Senhor, e o Senhor diz então faça, e nós fazemos, e o Senhor nos diz a maneira como devemos fazer, e nós fazemos exatamente como o Senhor disse, e nós chegamos lá na frente e somos vitoriosos. Nós vamos dizer: olha, tudo isso aconteceu para a glória de Deus, tudo isso aconteceu porque Deus falou para eu fazer desta maneira, porque Deus me disse para eu fazer assim, e então, se hoje eu estou onde eu estou, é porque Deus me colocou neste lugar. Portanto, toda a glória ao Senhor. Mas o que Tiago aqui está falando, neste versículo de número 16, é diferente. O que ele está dizendo é de alguém que conquistou, e ele entendeu que tudo ele conquistou pela sua força, pela capacidade do seu braço, pela capacidade que ele tem em realizar e fazer todas as coisas, e ele chega lá na frente e diz: olha, tudo isso eu fiz pela minha sabedoria. Como o rei da Babilônia, quando ele diz, depois de construir um jardim suspenso, depois de ele construir uma grande obra, uma grande maravilha no mundo, ele veio dizer: olha, tudo isso eu construí para a glória da minha magnificência. E nós sabemos que depois este rei, ele foi para o pasto, ele foi comer capim junto com os animais, porque ele não deu glória a Deus, ele trouxe a glória que pertence a Deus, ele quis trazê-la para a sua própria vida. É exatamente isso que Tiago está falando. E isso, irmãos, acontece com todos nós. Todos nós, quando fazemos algo e aquilo dá tudo certo, nós temos uma tendência a dizermos que nós somos capazes, de que nós somos inteligentes, de que nós somos importantes, de que aquilo que nós assentamos em nosso coração a fazer, nós somos capazes de uma engenharia, nós somos capazes de colocar em prática, e nós somos capazes de fazer tudo funcionar. Então, nós precisamos entender, como servos do Senhor, que tudo aquilo que nós temos, tudo aquilo que nós somos, nós devemos a Deus. A nossa própria vida nós devemos a Deus. Todas as vezes que o homem faz alguma coisa e que ele chama a atenção para ele, e que ele traz a glória para ele, isso é diabólico, isso não pertence a Deus. Seja aquilo que nós fazemos na nossa vida
no nosso trabalho, no nosso cotidiano, seja aquilo que nós fazemos na obra do Senhor. Lamentavelmente, algumas pessoas acham que até aquilo que é feito para o Senhor, eles acham que estão fazendo com o seu poder, com a sua capacidade, e dizem: olha, porque eu faço, porque eu realizo, porque aqui acontece isso ou aquilo. Isso não procede de Deus, isso é diabólico, isso não é algo que glorifica a Deus, mas é algo que, numa figura de linguagem, os homens estão tirando Deus do trono e estão se colocando no trono, e isso não procede de Deus. E encerrando, no versículo de número 17, ele vai dizer: refletir sobre isso, pensai sobre isso, pois quem sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Devemos aproveitar o tempo que Deus nos dá para fazermos o bem, para andarmos com Ele e para fazermos a vontade dEle. Devemos aproveitar este tempo de vida que nós temos aqui. Como disse Tiago aqui, no versículo de número 13 e 14, quando ele vai dizer que a nossa vida ela é curta, ela é breve, ela é como a neblina. Outra versão diz que é como o vapor, que aparece, logo se desvanece, logo se dissipa, logo não se vê mais. Seja esta vida então breve, dedicada, para nós vivermos para o Senhor, para nós vivermos com Ele, para nós vivermos para fazer a vontade dEle. Lembre-se, tudo aquilo que nós fizermos, vamos colocar a apreciação do Senhor. Todos nós, sejamos nós jovens, adultos, ou até já, como dizem aí, na terceira idade, todos nós fazemos planos, todos nós temos projetos. Coloque todos a apreciação do Senhor. Se o Senhor aprovar o teu projeto, e se o Senhor disser que está contigo neste projeto, faça, você será bem sucedido, você será feliz e o nome do Senhor será glorificado. O que Tiago, ele quer dizer para nós é isso: olha, faça os seus planos, faça os seus projetos, coloque a apreciação do Senhor. Se o Senhor aprovar, o Senhor vai estar contigo, e se o Senhor estiver contigo, você será vitorioso. O nome do Senhor será exaltado, será glorificado, e você não vai trazer em momento algum glória para si, mas você vai transferir a glória a Deus, porque a glória pertence a Deus. Que o Senhor venha nos ajudar, irmãos, em todo o nosso tempo, em todos os nossos dias de existência na face desta terra. Que o Senhor venha nos ajudar. Nós somos tentados todos os dias a deixar Deus de lado e a colocarmos os nossos planos, os nossos projetos para andar, para execução logo, né? Às vezes nós temos pressa em executar os nossos planos, em executar os projetos, em executar as maquinações do nosso coração, mas que tenhamos sempre, todos os dias, em todos os projetos, em tudo aquilo que nós traçamos para as nossas vidas, nós venhamos sempre colocar a apreciação do Senhor, para saber se é a vontade de Deus, para saber se nós vamos ter condições de começar e chegar até o fim, para saber se Deus vai aprovar aquilo que nós estamos fazendo, porque nós não sabemos. Talvez alguns de nós aqui viveremos ainda longos anos, talvez alguns de nós viveremos poucos anos, e alguém pode dizer: olha, talvez aquele que é o mais velho vai viver menos. Às vezes quem vai viver menos é o mais novo. Às vezes quem vai partir dessa vida primeiro não é aquele que tem mais idade, às vezes é aquele que tem menos idade. Então, independentemente da idade que nós temos, nós vamos colocar tudo nas mãos do Senhor, apresentar ao Senhor todos os nossos planejamentos, para que Deus possa assim abençoar, para que Deus assim possa aprovar e para que sejamos vitoriosos, não para a nossa glória, mas para a glória de Deus. Como diz a palavra do Senhor,
porque quer vivemos, quer morremos, é para a glória de Deus. Sejamos nós bem-sucedidos neste mundo ou não, é para a glória de Deus. Sejamos nós grandes ou pequenos, mas é para a glória de Deus. Não importa se somos aos olhos dos homens bem-sucedidos ou mal-sucedidos. Não importa se aos olhos dos homens somos grandes ou pequenos. O importante é que aquilo que nós somos, da maneira que nós somos, que possamos viver para a glória de Deus. Que Deus nos abençoe, que o Senhor nos ajude, que todos os nossos planos, todos os planejamentos do nosso coração possa ser segundo a vontade de Deus, para que sejamos bem-aventurados, para que sejamos felizes, para que possamos, de fato, através da nossa vida, glorificar e bendizer o nome do Senhor. Amém? Vamos orar, agradecendo o Senhor nesta noite, pedindo ao Senhor que nos leve em paz aos nossos lares, orando por nossas vidas, orando por nossos irmãos que se acham enfermos, pedindo ao Senhor que venha dar saúde à sua igreja, venha dar saúde aos seus servos. Oremos, portanto, no nome do Senhor. Senhor, nosso Deus e Pai, nesta noite nós queremos te louvar agradecidos por esta oportunidade de estarmos reunidos aqui na tua casa, Senhor, em oração, em louvor, em meditação da tua palavra. Ó Deus, para assim, Senhor, estarmos prestando o nosso culto a Ti. O desejo do nosso coração é que o Senhor esteja recebendo o culto, a adoração, o louvor de cada um dos Teus servos nesta noite. Pai amado, nós queremos, ó Pai, Te agradecer por Tua presença em nossas vidas. Queremos Te agradecer, Senhor, por Tua palavra. Queremos Te agradecer pela vida dos nossos irmãos que aqui estão, pela vida dos nossos irmãos que nos acompanham pelas mídias sociais. Te louvamos, ó Deus, pela vida de todos os Teus servos. Nesta hora, Senhor, nós queremos apresentar as nossas vidas diante de Ti, apresentar a Ti, Senhor, a vida dos nossos irmãos que se acham enfermos, ó Pai. Te pedimos nesta noite que o Senhor venha dar saúde a cada um deles, ó Pai. Que todo mal, toda enfermidade seja repreendida para o louvor e glória do Teu nome. Que os Teus servos sejam sarados para o louvor e para a glória do Teu nome. Também aqueles que passam por momentos difíceis, adversidades em suas vidas, das mais diversas, que o Senhor venha agir, Senhor, com misericórdia e graça e venha dar vitória aos Teus filhos. Nesta noite, Pai, nós Te agradecemos. Pedimos ao Senhor que Tu venha nos levar em paz aos nossos lares nesta noite, aos Teus servos que nos acompanham em seus lares. Senhor, que eles permaneçam em paz debaixo da Tua proteção. Permaneça a Tua graça, a Tua bênção sobre as nossas vidas. Dai-nos, Senhor, uma semana abençoada na Tua presença. Se o Senhor, assim, ó Pai, não voltar para buscar a Tua igreja, que nós possamos permanecer debaixo do Teu cuidado, debaixo da Tua bênção, segurados, ó Pai, por Tuas mãos, até aquele glorioso dia. No nome de Jesus, nós oramos agradecidos. Amém. A graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus, nosso Pai, a comunhão, as consolações e a alegria do Espírito Santo, seja com toda a igreja do Senhor, hoje e sempre. Todos digam amém. Está terminado, em nome de Jesus.